Olá, sejam muito bem-vindos. A gente costuma pensar na salvação como uma coisa que acontece e pronto, né? Um ponto de partida. Mas e se a gente olhasse para ela como uma grande história, com um final simplesmente espetacular? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje, a consumação da salvação, o capítulo final que dá sentido para toda essa jornada. Ok, vamos começar por aqui. O ponto de partida da nossa conversa é essa promessa poderosíssima de 1 Coríntios. É ela que prepara o terreno para a gente entender a transformação que vamos discutir. Essa passagem do que a gente é hoje para o que um dia a gente vai ser. E aqui tá a grande sacada. A esperança no futuro não é uma forma de fugir da realidade, sabe? Pelo contrário, é o que dá gás, é o motor que move a gente a viver o aqui e agora de um jeito diferente, transformando nossa visão mesmo no meio do caos. Esse é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos entender o que é esse capítulo final. Depois, a gente vê a transformação pessoal e também cósmica, como isso se aplica na nossa vida hoje e, por fim, qual é a direção que essa esperança toda nos dá. Então vamos lá, primeira parte, o capítulo final da salvação. A ideia aqui é que a nossa jornada de fé não termina no presente. Ela aponta para um destino, para algo lá na frente que, nossa, redefine completamente o sentido de tudo. A palavra-chave aqui é glorificação. E pode parecer um conceito meio abstrato, mas não é. Pensa assim, é o último estágio, a transformação total do nosso ser, do nosso corpo, para a gente poder estar para sempre com Deus. Esse esquema aqui ajuda muito a gente a visualizar onde a glorificação se encaixa. Percebe que não é uma coisa solta? É o ponto final de um processo. Um processo que começou lá atrás, continua acontecendo agora no presente e vai se completar lá no futuro. É o fechamento com chave de ouro de toda a obra. Beleza, a gente já entendeu o mapa geral. Agora, vamos dar um zoom no lado mais pessoal dessa jornada. A incrível transformação do nosso estado de hoje para o nosso estado futuro. A realidade é que a nossa experiência hoje é marcada por limites, né? A gente envelhece, adoece, morre. O apóstolo Paulo usa uma palavra forte para isso: corrupção. E olha só, não é no sentido moral de ser uma pessoa ruim, é no sentido físico mesmo. Nossos corpos são frágeis, temporários, se desgastam com o tempo. Agora, olha que interessante essa comparação para explicar a mudança. É o contraste entre Adão e Cristo. Do primeiro Adão, a gente herda uma origem terrena, uma natureza marcada pelo pecado. Mas do último Adão, que é Cristo, a gente recebe uma origem celestial e uma natureza de redenção, movida por um espírito que dá vida. E essa comparação fica ainda mais clara aqui. Olha só que contraste radical. O que hoje é semeado em corrupção, em desonra, em fraqueza, vai ser ressuscitado em incorrupção, glória e poder. É uma virada de chave completa, uma troca total no nosso jeito de existir. Vamos para o nosso terceiro ponto. E aqui, a história da salvação fica ainda maior do que a gente pensa. Ela não se limita a nós, seres humanos, ela se expande para abraçar toda a criação. É uma restauração em escala cósmica. O ponto crucial aqui é este: o plano de redenção é para tudo. A desordem que entrou no mundo afetou toda a criação, então a solução de Deus também é para toda a criação. Por isso a promessa de um novo céu e uma nova terra. É uma renovação completa. Para descrever essa nova criação, o livro de Apocalipse usa imagens muito poderosas. A primeira é essa: um rio de água da vida, puro, cristalino, que flui direto da presença de Deus. Tenta imaginar essa cena. Que pureza, que vida abundante. Mas o que esse rio significa? Ele simboliza a presença constante e restauradora do Espírito Santo. Do mesmo jeito que um rio leva vida para uma terra seca, a presença de Deus vai levar vida e cura completas para essa nova criação. A segunda imagem forte é a da árvore da vida. Lá no começo da história, o acesso a ela foi perdido, né? Mas na consumação de tudo, ela não só está de volta, como está totalmente acessível, dando frutos o tempo todo e oferecendo cura. O simbolismo aqui é muito profundo. A árvore representa a vida de verdade, a vida eterna na sua plenitude. Um estado onde o sofrimento de qualquer tipo, físico, emocional ou espiritual, simplesmente não existe mais. É o cuidado de Deus na sua forma mais completa. Certo, tudo isso é incrível. Mas e agora? Como é que toda essa teologia sobre o futuro impacta o jeito que a gente vive hoje?
É isso que vamos ver na quarta parte. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que uma esperança lá do futuro pode transformar o nosso presente? Porque a ideia não é guardar isso numa caixinha para depois. É para ser uma força que transforma a gente agora. Mas como isso acontece? A lição nos dá um modelo bem prático. Se a promessa é de um rio de vida, então hoje mesmo quem crê é chamado para ser um canalzinho dessa vida. Isso significa, primeiro, reconhecer a presença do Espírito dentro da gente. Depois, olhar ao redor e ver onde estão os desertos, as necessidades. E então agir, levando essa água que dá vida, oferecendo cura e propósito para quem precisa. Viver com essa esperança muda radicalmente o nosso jeito de ver o mundo. O padrão do mundo é ser centrado no eu. A vida de fé, por outro lado, é centrada em Deus. Olha só a diferença na tabela. Os valores, as prioridades, as decisões, tudo é reorientado por uma perspectiva que vai além do agora, uma perspectiva eterna. E com isso, a gente chega na nossa última parte, a direção da nossa jornada. Vamos amarrar todas as pontas, entendendo como essa esperança final nos dá um norte, uma verdadeira bússola para a vida. Então, para a gente resumir os pontos principais, a salvação é um processo completo que termina na glorificação. Ela promete uma transformação total, não só para a gente, mas para o cosmos inteiro. E o mais importante, essa promessa não é para a gente ficar parado, esperando. Ela dá um propósito ativo para a nossa vida hoje. Essa citação da lição resume tudo de um jeito brilhante. Não se trata de escolher entre o céu e a terra, mas de viver aqui na terra com a perspectiva do céu. Manter os olhos na eternidade é o que nos dá firmeza para caminhar no presente. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Se o nosso verdadeiro lar, o nosso centro de gravidade, não está aqui, mas no que está por vir, o que isso realmente muda nas nossas escolhas, nas nossas ambições e prioridades de cada dia? É algo bem profundo para se pensar. Muito obrigado por acompanhar esta análise.